Boa tarde, Shalom. Aqui é o pastor Jorge Eugênio. Hoje nós estamos vindo aqui para anunciar a palavra do Senhor, compartilhar com nossos amados irmãos. Uma palavra que foi anunciada no domingo agora conosco, com a irmã Cristina. Trouxe uma palavra no livro de Jonas, uma palavra tremenda para o nosso ministério, o Maranata Yeshua, ministério apostólico. E hoje eu venho aqui trazer um complemento, fazer um link entre o livro de Jonas e o livro do profeta Amós. O profeta Jonas e o profeta Amós são profetas menores, não por ser pequenos, mas por ter escrito livros menores no Antigo Testamento. E esta palavra foi muito interessante porque despertou em nós um desejo de buscar mais profundamente sobre a vida de Jonas, do profeta Jonas, e sobre a vida do profeta Amós. Nós vemos que tanto o profeta Jonas quanto o profeta Amós, eles passaram, o seu ministério foi ativado no período de 793 a 753 a.C., ou seja, o mesmo tempo que o profeta Jonas que é um profeta da Galileia, ou seja, do norte de Israel, foi chamado por Deus e foi enviado a Nínive pelo Senhor, assim também Amós foi chamado por Deus, né, e foi enviado do sul de Israel para o norte de Israel, num tempo a qual o norte de Israel era governado, o líder de Israel era Jeroboão. E a palavra do Senhor diz que havia um sacerdote em Betel chamado Amazias. Então, o contexto desta palavra, tanto de Jonas, a vocação de Jonas ou o chamado de Jonas e a sua fuga do seu chamado. Então, quando nós olhamos e vemos Jonas, ele foi um homem, um profeta chamado por Deus num tempo de um caos, né? De uma decadência do povo de Israel. O povo de Israel não parava de transgredir contra o Senhor. No entanto e me chamou muita atenção, é que Jonas já era do norte, ou seja, era da Galiléia. Nós vemos que os fariseus, no tempo de Jesus, lá no livro de João, eles falam que não podia vir nenhum profeta, né? Eles falam para Jesus em João 7,52, eles dizem, né, os fariseus, eles alegam que nenhum profeta jamais surgiu na Galiléia. E eles estavam enganados, estavam equivocados, porque tinha surgido sim da Galiléia Jonas. Mas eles dizem para Jesus que Jesus, o Nazireu, o Nazareno, né, ele veio dali, daquela região, e eles dizendo para não afirmar, né, que o Senhor Jesus era profeta, para dizer que Jesus era um falso profeta, eles disseram: vocês já não ouviram, os fariseus, os saduceus, vocês não ouviram, vocês parecem que não conhecem a palavra, não veio nenhum profeta da Galiléia. E Jonas era galileu, Jonas ele veio da Galiléia, daquela região do norte de Israel. Só que ele não anunciou o propósito de Deus para os israelitas do norte de Israel. Mas Deus levantou ele para ir, o propósito dele era anunciar a Nínive. E Nínive era a capital da Síria, fica a 800 quilômetros de Israel, a nordeste de Israel, ok? Norte e leste, entre o norte e o leste, o nordeste. 800 quilômetros de Israel ficava a Nínive, capital da Síria. Mas por que Deus tira o profeta que está no norte? Se o norte de Israel estava uma decadência, o povo estava transgredindo contra o Senhor, por que Deus então chama o profeta? E nós vamos ver que o profeta ouve o chamado de Deus, sabe que é Deus, mas ele vai até o porto de Jope e pega o rumo contrário. Ele vai para Tarsis ao invés de ir para Nínive. Ele desobedece a Deus. E o Senhor faz todo um propósito, faz todo um trabalhar, um agir de Deus para fazer com que este profeta, mesmo não querendo ir até a Nínive para anunciar o evangelho de Cristo, para anunciar o evangelho, a palavra, né, as boas novas, né, para anunciar as boas novas. A palavra, até o nome Jonas, fala exatamente sobre isso, um portador de boas novas.
Então, esse portador de boas novas, Deus estava levando esse portador de boas novas para anunciar o arrependimento, né, em Nínive, e ele não queria ir para lá. Então ele pegou o rumo contrário, ou seja, ele não quis obedecer a Deus. Por quê? Porque ele não amava a Deus? Não é isso. Porque ele não tinha relacionamento com Deus? Não era isso. É porque ele estava já de antemão vendo a condição do povo dele, né? Então, o povo dele estava numa situação pior do que Nínive, porque a palavra de Deus é muito nítida. O povo de Nínive não conhecia, né, o propósito de Deus, não tinha intimidade com Deus, mas o povo de Israel conhecia. Eles já tinham vivenciado, já tinham visto diversos fatos, a história, né, a Torá oral, né, ou seja, a palavra oral para eles, e vinha de geração em geração sendo contada a história de Deus para eles, e os feitos do nosso Deus, desde o Antigo Testamento, veio trazendo todas aquelas histórias, desde o chamado de Abraão, né, a vida de Isaac, de Jacó. Eles conheciam toda essa palavra, os profetas, a lei, e mesmo assim eles estavam em transgressão. E isso nós vemos que Deus, no mesmo tempo que pega Jonas do norte de Israel e envia ele para Nínive, e ele foge da direção de Deus, Deus levanta Amós, aquele Amós que a palavra de Deus diz que estava no sul de Israel, e ele mesmo diz que ele não era profeta, né, nem filho de profeta, mas boiadeiro e plantador de sicômoros. E Deus chamou ele para anunciar o evangelho. Deus pega ele e leva ele para anunciar ao povo de Israel. Ele leva do sul, pega Amós, levanta Amós, chama Amós e designa ele como profeta e envia ele para o norte de Israel. Mas por que ele enviou para o norte de Israel se já tinha Jonas lá, né? Eu lembro de Jesus falando que o profeta não tem honra na sua própria casa. Então Deus tira Jonas dali, do meio daquele povo, envia para Nínive, né? Mesmo ele resistindo, acabou indo, né? O povo de Nínive ouve a voz de Jonas, Jonas vai entrando na cidade, diz a palavra que em 3 dias, né, ele vai entrando na cidade, como diz as escrituras aqui no livro de Jonas, né? Então a palavra de Deus diz que ele vai entrando na cidade, né? Primeiro ele foge, vai tentar ir para Tarsis, há uma grande tempestade, né? Ele, por tentar fugir da vontade de Deus, ele se torna um homem, ele se torna uma pedra de tropeço na vida daqueles homens que estavam naquele barco, né? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Versículo 4 de Jonas, capítulo 1. Ou seja, Deus levantou o vento, fez o mar se agitar, porque Jonas estava no barco que estava indo no sentido contrário do propósito de Deus. Muitas vezes, muitos cristãos, muitos crentes em Jesus Cristo estão indo no propósito contrário do propósito de Deus. Muitas vezes por rebeldia, muitas vezes por se sentir rejeitado pelas pessoas que estão ao seu redor, por eles ter mais amigos no mundo do que ter amigos em Deus, de ser amigo de Deus. Então, quando Deus fala para ele fazer algo diferente do que a sociedade está fazendo, quando Deus manda ele fazer algo para poder transformar aquela sociedade, muitas vezes ele não tem coragem de fazer aquilo e ele entra num sentido contrário àquilo que Deus mandou ele fazer. Então, Jonas está fugindo, Deus faz com que as pessoas que estavam naquele barco, né, começam a sentir aquela grande agitação e começam a temer, começam a procurar por que motivo aquilo está acontecendo, aquela grande tempestade, o barco está quase se partindo, e Jonas desce tranquilo para o porão daquele barco e se deitou e dormia profundo sono, diz a palavra no versículo 5 de Jonas, capítulo 1. Ele estava tranquilo, ele sabia que o motivo era ele, mas ele não se manifestou até que alguém chegasse próximo a ele e perguntasse por que aquilo estava acontecendo. E ele vai e se acusa, dizendo que sabia que o motivo era ele. Ele é lançado no mar, o grande peixe engole, você já sabe disso, leva ele e lança ele em Nínive. E ele fica revoltadíssimo com isso. Mas o Deus, ele fala para ele, para que ele vá e anuncie o evangelho, dá uma segunda chance para ele, né? Para que o povo de Nínive venha a se arrepender. E o que acontece, gente? Quando Jonas entra na cidade, diz a palavra do Senhor, capítulo 3 do livro de Jonas,
Versículo 1 diz: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, segunda vez, a primeira vez Deus falou, Jonas fugiu do chamado de Deus, agora e do propósito que Deus deu a ele, para ir até Nínive e pregar a palavra. Agora Deus fala de novo com Jonas, pela segunda vez chama ele. Capítulo 3, versículo 2 diz: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ou seja, lembrou ele que já tinha dado essa missão para ele antes. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, 3 dias. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco. E clamaram fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O rei de Nínive, um assírio, ouviu a voz do profeta Jonas e decretou uma ordem para que todos entrassem no jejum e começassem a se converter ao Senhor. Isso no primeiro dia que Jonas começou a anunciar o evangelho, de uma caminhada de 3 dias que ele iria anunciar a palavra, aquilo que Deus mandou ele anunciar, e o povo se arrependeu. E a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Só que quando Deus envia Amós, o povo de Nínive se converteu e Deus teve misericórdia deles. Mesmo o profeta Jonas ficando chateado com isso, que a palavra de Deus diz que há um descontentamento de Jonas. A partir do capítulo 4, a gente ouve um tratar, né, que é o último capítulo aqui do livro do profeta Jonas. No capítulo 4, Jonas está chateado e ele vai no deserto chateado porque o povo se converteu, porque aquilo que ele profetizou, que há 40 dias ia vir uma grande destruição, né, a cidade de Nínive seria subvertida. Mas como o povo se arrependeu, Deus por misericórdia poupou aquele povo. Então Jonas fica desesperado, ele fica chateado, descontente, e ele está no deserto e Deus faz crescer uma boboreira e aquela boboreira cobre ele para não pegar sol, e ele então começa, pelo menos o ânimo dele começa a ficar melhor, mas Deus manda um bicho e aquele bicho começa a comer a boboreira e o sol bate e aquela boboreira morre e o sol queima a cabeça de Jonas e Jonas começa a murmurar e a reclamar e Deus então trata com Jonas: você tiveste dó e pena dessa boboreira? Porque eu não posso sentir dó de 120.000 pessoas que se arrependeram, que estavam em desobediência, se converteu a mim, do povo de Nínive. Aquele povo em Nínive, gente, os assírios, no dia que o Senhor chamar eles, ele se encontrará na boda do cordeiro. Mas Deus enviou no mesmo tempo Amós, aquele que não era profeta nem filho de profeta, mas boiadeiro e plantador de sicômoros. E ele veio anunciar ao povo de Israel. E o povo de Israel, gente, estava fazendo tantas transgressões. Eles deitavam em camas de marfim, diz a palavra, estavam podres de rico, eles estavam prosperando, né, naquele governo de Jeroboão, mas eles estavam longe do Senhor, transgredindo contra o Senhor. E Deus começa a tratar através do profeta Amós, a falar com o povo de Israel. Olha só o capítulo 2 de Amós, no versículo 5 adiante, diz assim: por isso porei fogo a Judá
e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizes, eis que eu vos apartarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos, assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida, e não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma, e os mais animosos entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. A palavra do Senhor é dura contra o povo de Israel, gente, e eles não se arrependem. A mesma situação, o povo de Jonas não se arrependeu. E Deus diz que iria matá-los. Deus fala isso. O último capítulo do livro de Amós, esses homens estavam de todo tipo de pecado, até pai e filho tendo relações com a mesma mulher. Sabe o que Deus estava dizendo? Que iria arrancar eles da terra. O final desse livro diz assim, ó, Deus, ele vai falando que o Senhor faz uma promessa de restaurar Israel, mas essa promessa que ele fará para os que forem o que restar. Deus diz: vou matá-los, né? Deus, ele fala claramente aqui no livro de Amós que iria matar os pecadores, aqueles que estavam vivendo e eram apaixonados pelo pecado no meio do povo de Israel. Aí você entende, Deus, ele diz que vai arrancar, ele iria arrancar da terra, né, do Senhor aquele povo. Gente, Deus estava dizendo que o povo de Israel não tinha se arrependido e eles iam estar cativos, e Deus, e a ira de Deus via sobre o povo de Israel. E o profeta Jonas saiu do meio do povo de Israel, desse povo corrompido, desse povo rebelde, desse povo desobediente, que conhecia a palavra, mas não agia em prol de arrependimento. O profeta Amazias, que era o profeta sacerdote em Betel, no reinado de Jeroboão, ele começa a se levantar contra Amós, dizendo para o rei que Amós estava se rebelando contra ele. Por quê? Porque ele não acreditava que a palavra que vinha da boca de Amós vinha de Deus. Mas por quê? Porque eles pregavam para não ouvir mais os profetas. Aquele povo de Israel não queria mais ouvir os profetas, ou seja, estava rejeitando a voz de Deus. Então, amados, nós precisamos entender que aqueles que são de Deus não é o que de sangue nasceu em Israel, mas é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. Quando chegou Maria e os irmãos de Jesus, do lado de fora da tenda onde Jesus estava, do templo, falaram: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que servem ao meu Pai. São aqueles que estão na presença de Deus. Então, esta é uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deus não tem por inocente o culpado, e nem tem o culpado como inocente. Quando Davi fez a coisa errada, lá em 2 Samuel 12, do 9 ao 10, Deus tratou Davi da forma que deveria tratar. Então, e mesmo Davi tendo o coração de conformidade com o coração de Deus. Amados, eu agradeço a Deus por poder falar isso e viver o que eu falo. Que Deus abençoe, te guarde e te dê a paz. Que essa palavra venha fazer sentido ao seu coração e te levar a um novo tempo, porque Deus prova as alianças. E aquela aliança que é provada, e a gente é aprovado nessa aliança, a gente sobe por mais um nível de conquista de Deus.
Que Deus abençoe, guarde e dê a paz. Aqui é o pastor Jorge Eugênio, da Igreja Maranata e Yeshua. Forte abraço, shalom, shalom.